Prezadas professoras e professores, saudações afetivas. Eu sou a instrutora Cláudia Deito Giongo e quero dizer que tenho um prazer enorme em estar aqui com vocês. Essa videoaula diz respeito ao conteúdo apresentado na unidade 2 do livro da nossa disciplina e tem o título Mediação de Conflitos, que é um tema tão atual e complexo e estudado por profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento e vivenciado nos mais diferentes espaços institucionais, entre eles o contexto escolar. Eu inicio com uma provocação que foi apresentada por Bregman no livro Humanidades, uma história otimista do homem. Esse livro foi lançado agora em 2022. Imaginem um avião fazendo um pouso de emergência e se quebrando em 3 partes. Enquanto a cabine se enche de fumaça, todos lá dentro percebem que precisam sair de lá e precisam sair o mais rápido possível. O que acontece? Bem, no planeta A, os passageiros viram-se para o que estão do lado, perguntam se estão bem, um ajuda o outro, eles privilegiam os mais velhos, as crianças. As pessoas estão dispostas a sacrificar a própria vida por estranhos, e estranhos que nunca tinham visto antes. Planeta B. Cada um cuida de si. Instala-se o pânico, todos se empurram, se atropelam, cada um quer tentar sair do avião o mais rápido possível. E agora a pergunta: em que planeta vivemos? Vamos pensar um pouquinho, em que planeta vivemos? Segundo o autor, cerca de 97% das pessoas acreditam que a gente vive no mundo B. E, segundo ele, cometem o mesmo erro de julgamento. O autor vai demonstrando com evidências de grandes catástrofes, pesquisas que demonstram que quando surge uma crise, sei lá, de bombas a enchentes, os humanos dão o melhor de si. Os humanos dão o melhor de si. E o profissional empreendedor do futuro dá o melhor de si, para si e para os outros. Eu defendo aqui a premissa de que o contexto escolar pode ser um espaço fértil para a construção dessa nova visão da humanidade, visto ser ele um importante espaço de socialização e trocas. A convivência na escola pode oportunizar que crianças e adolescentes desenvolvam habilidades de socialização e, portanto, esse ambiente pode ser fértil para o desenvolvimento de habilidades empáticas e inclusivas, indispensáveis para o sujeito empreendedor. Aqui um ponto importante dessa unidade: o conflito. A moderna teoria do conflito busca que ele possa ser percebido como um fato natural, um fenômeno inerente às relações humanas, um acontecimento neutro, a priori nem positivo nem negativo. A grande primeira questão a ser pontuada é que o conflito pode se transformar em instrumento de mudança social. O conflito pode ser apreciado como uma oportunidade para aprender e, assim, ele pode se constituir uma ferramenta de ensino
e que, em uma perspectiva construtiva, ele pode levar à apreciação da diversidade como um valor e como uma fonte de enriquecimento mútuo. Vejam bem, situações de conflito, elas podem gerar o novo. E como viabilizar isso? Bem, a mediação pode ser uma das alternativas. Antes de falar de mediação, a gente vai se ocupar com a ideia de negociação. Não vamos aqui aprofundar os princípios da negociação, mas sim apresentá-los, porque podem nos ajudar a compreender sua importância quando falamos em conflitos e, mais ainda, quando falamos em resolução de conflitos. Eu quero apresentar rapidamente os 4 princípios da negociação. Primeiro, separar as pessoas do problema. As pessoas não são um problema. Elas podem estar em situação de problema. Segundo princípio, focar nos interesses dos envolvidos e não nas suas posições. Terceiro, criar opções de ganho mútuo. 4, mapear critérios objetivos para legitimar a escolha das opções. Vamos ver uma situação para tentar entender melhor esses princípios. Imaginemos 2 crianças discutindo por um celular. Elas não seriam um problema. A gente não diria, por exemplo, que crianças mal educadas. Elas não são problemas, elas estão sim vivenciando uma situação problema. Primeiro princípio. Qual o interesse comum nessa disputa? Para além do telefone, o que está em jogo? É necessário que a gente identifique o interesse dessas crianças, para sim poder atender seus desejos. Porque se fizermos isso, vamos evitar a disputa por posições, que é o segundo princípio. Inventar opções criativas, quem sabe através de um brainstorming. Essa pode ser uma boa estratégia, seja individual ou conjuntamente. E pode se constituir uma atividade muito útil para encontrar posições ou opções de ganho mútuo. O que essas crianças pensaram, o que fizeram, o que poderiam fazer, o que elas poderiam fazer para que ambos se sentissem contemplados em seus interesses. Terceiro princípio. Construir critérios objetivos e claros, soluções que possam ser consideradas justas pelas partes. Esses critérios dizem respeito à vontade das partes, que podem decorrer do valor de mercado, de opinião especializada, costumes, previsão legal, precedente de um tribunal, entre tantos. Esse é o 4º princípio. Ainda sobre os princípios da negociação. Trata-se, na verdade, de uma pequena anedota sobre 2 crianças que brigavam por uma única laranja que havia em casa. A mãe, desejando terminar logo com a briga das filhas e solucionar o impasse da forma mais justa que ela entendia, ela pegou a laranja e dividiu ao meio, dando metade para cada uma das filhas. Essa parece ser a solução correta e que talvez a maioria das pessoas tomaria. Entretanto, mais tarde, essa mãe descobriu o quanto essa solução era insatisfatória e não resolvia o problema de nenhuma das filhas. Olhem só, uma filha queria laranja para fazer suco e a outra queria apenas a casca para brincar. Quando a laranja foi partida ao meio, ambas saíram perdendo, mesmo que no caso pudessem ter tido seus interesses integralmente satisfeitos, dado que não queriam a mesma coisa. Suas posições eram antagônicas, mas os interesses completamente compatíveis. A mediação
pode ser definida como uma negociação, por meio do qual as pessoas em disputa, ou que podem se colocar em situação de disputa, são auxiliadas por uma terceira pessoa a construir alternativas autocompositivas e encontros conjuntos. A mediação tem como produto idealizado a possibilidade da manutenção dos relacionamentos, a partir da construção de soluções que beneficiem a todos. Ela tem como balizador a crença de que as pessoas envolvidas em conflito podem, quando convidadas a entender o conflito sobre outras perspectivas, escolher flexibilizar posições para que todos ganhem. Entra em jogo aqui a ideia de buscar um interesse comum, o que na grande maioria das vezes deixa de ser considerado. Eu quero apresentar para vocês os princípios da mediação. Primeiro, imparcialidade do mediador. Importantíssimo isso. A pessoa que vai se dispor a mediar o conflito precisa ser imparcial. Segundo, isonomia das partes. Terceiro, oralidade. Quarta, um procedimento completamente informal. Autonomia da vontade das partes. Os envolvidos precisam desejar participar da mediação. O que se quer? O sexto, busca do consenso. Num ambiente com confidencialidade, e se entende que as pessoas tenham boa fé. A escola pode encontrar na mediação uma abordagem para a transformação criativa dos conflitos, aceitando-os e aproveitando-os como uma oportunidade de crescimento e de mudança, também de formação pessoal e social para a resolução dos problemas cotidianos. Necessário investir em uma educação que possa conviver com conflitos. E eu vou repetir isso. Uma educação que possa conviver com conflitos e possa encontrar formas para a gestão positiva desses conflitos, a fim de se construir uma cultura de paz, de cidadania e relações mais cooperativas no meio escolar. Importante enfatizar que a mediação escolar é um procedimento que investe na comunicação, não só como uma técnica de resolução de conflitos, mas também como um método pedagógico, válido para todos os atores sociais. Dado que as partes são comprometidas no processo e na tomada de decisões que irão certamente influenciar as suas vidas. Então, são muitos os conflitos, são tantos os conflitos no contexto escolar. A gente poderia falar de conflitos de relacionamento, os que surgem, por exemplo, entre alunos e professores, ou os que surgem entre alunos ou entre professores e pais. Conflitos de rendimento, principalmente do ponto de vista do aluno, quando ele não consegue alcançar os resultados escolares esperados, ou mesmo conflitos do ponto de rendimento do ponto de vista dos professores, que surgem quando eles pensam que não conseguem transmitir os conhecimentos para que haja aprendizado por parte dos alunos. Conflito de identidade, quando fatores pessoais relacionados com as expectativas e motivação dos alunos sobre seus estudos e com a percepção dos professores sobre o seu trabalho. Vejam, podem ocorrer conflitos de poder que derivam da escola enquanto instituição, ela possuir muitos papéis, entre os quais destacamos os de aluno e professor. Existem alguns objetivos muito claros na mediação escolar.
por exemplo, desenvolver uma comunidade na qual os alunos desejem e sejam capazes de praticar uma comunicação aberta. Ela pode ajudar no desenvolvimento de uma melhor compreensão da natureza dos sentimentos, capacidades e possibilidades humanas. A mediação escolar pode contribuir para que os alunos compartilhem seus sentimentos e possam ser conscientes de suas qualidades e também das suas dificuldades. Ela pode possibilitar aos alunos o fortalecimento da autoconfiança. Ela pode desenvolver no aluno a capacidade de pensar criativamente sobre problemas e começar a prevenir e solucionar conflitos. Embora o processo de mediação se caracterize por uma grande flexibilidade, seu procedimento é composto por uma série de fases, sem perder uma visão do conjunto sistematizado, e esses já foram validados. Então, a primeira fase, apresentação e regras do procedimento para os envolvidos em um conflito, para que eles possam ter claro se querem ou não participar. Segunda fase, exposição das narrativas, quando cada parte expõe a sua visão do conflito, e mais do que isso, expressa seus sentimentos. Terceira fase, identificação do que importa solucionar. Focar no interesse comum, potencializando o entendimento entre os envolvidos. Quarta fase, são elaboradas opções de acordo que incluam ou compatibilizem os interesses das partes implicadas no conflito. Quinta fase, são avaliadas as propostas, bem como suas vantagens e dificuldades. O acordo deve ser equilibrado, realista, concreto, contemplando tanto aspectos centrais do conflito como da relação entre os envolvidos. Nessa fase, é acordado quem faz o quê, como, quando, onde. Bem, tanto a falar, mas eu realmente espero que essa pequena videoaula possa acessar em todos nós possibilidades reflexivas, para que a gente possa entender a mediação como um procedimento para a construção de paz. E que possamos sair daqui com disposição para identificar e construir espaços de planeta A. Vamos juntos!